Marcos 5, versos 35 e 36. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Nós vamos orar mais uma vez, e eu convido você a fazer uma oração, você aí diante do Senhor, você que está em casa, que está nesse momento também cultuando a Jesus conosco aí pela internet. Nós queremos orar ao Senhor, pedir para que Ele fale ao nosso coração, que Ele ministre a sua graça, o seu perdão, a sua bênção sobre a sua igreja nesse momento. Ore por você, se você se lembrar de mais alguém que nesse momento precisa também da sua oração, faça isso nesse instante. Nós teremos alguns minutos de oração silenciosa. Oremos. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, obrigado pelo Teu grande amor, pelo Teu perdão, pela Tua cura. Nós estamos aqui nessa noite desejosos de ouvir a Tua voz, desejosos de nos encontrarmos contigo, desejosos de sentir a Tua presença profunda, ministrando a Tua palavra aos corações do Teu povo. Eu oro por nós que aqui estamos reunidos presencialmente, mas também pedimos que a Tua bênção alcance todos aqueles que estão participando conosco nesse culto de adoração, através dos instrumentos da internet, das redes sociais. Nós oramos para que o Senhor alcance cada pessoa, aqueles que estão agora nesse momento e aqueles que virão a participar desse culto ou ouvir a mensagem do Senhor nos próximos dias. Pedimos que a graça do Senhor nos alcance e que a gente possa ouvir a voz bendita, doce, suave, mas firme e forte do Senhor aos nossos corações. Precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, hoje nós estamos olhando para Marcos capítulo 5, pastor André pregou no domingo passado também sobre Marcos, e nós iremos aí pelo menos mais algumas semanas olhando para o evangelho de Marcos, um evangelho bem interessante, o evangelho do poder, o evangelho que fala sobre essa ação poderosa do Senhor contra o império das trevas, a maneira como o Senhor vai e realmente opera nesse mundo que jaz no maligno. No início do capítulo 5, a gente vê que Jesus ele vai para uma outra região, ali nas cercanias do Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré. Ele vai para a região dos Gerazenos. Então ele atravessa o mar e quando ele desembarca, ele se depara com um homem imundo, um homem que veio dos sepulcros, um homem que vivia ali no cemitério, que vivia nas cavernas, nas grutas, e que ali ele se feria com pedaços de pedra. Um homem que diz o texto bíblico no versículo 4 do capítulo 5, que muitas vezes eles tentaram prendê-lo, acorrentando seus pés e mãos, mas ele arrebentava tudo quanto é tipo de corrente, ele quebrava todos os ferros de seus pés, e diz o texto, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Mas Jesus então desembarca ali, naquele lugar, e ele então encontra com esse homem, e esse homem quando vê Jesus de longe, ele corre, ele se prostra diante de Jesus, e ele grita em alta voz: o que o Senhor quer comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, eu te rogo, porque não me atormentes, porque Jesus já havia dito para ele, saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus pergunta qual é o nome daquele demônio, e ele diz, não somos apenas um ou alguns, nós somos uma legião de demônios que havia dominado aquele homem. E Jesus então repreende, os demônios saem daquele homem,
e eles então vão para os porcos, e dali então os donos daqueles porcos ficam muito chateados, porque parte do seu lucro está sendo desfeito. Que se dane se tem alguém aí endemoniado ou doente, o problema é dele, o problema é que Jesus está interferindo no meu negócio, né? E a gente sabe que essa disposição do homem continua até nos dias de hoje. Quantas pessoas escravizadas por demônios oferecem lucros? A gente sabe muito bem que no nosso país, quantos se mantêm até hoje, muito bem por sinal, administrando, coordenando, por exemplo, um narcotráfico no país. Que os demônios venham sobre os outros, que tomem posse sobre esse país. O que importa é o meu lucro, e nós sabemos que Jesus, ele se levanta contra isso. E Jesus então repreende aqueles demônios, e aquele homem é liberto. Mas aquelas pessoas que perderam os seus porcos pedem a Jesus, versículo 17, por favor, Jesus, vá embora daqui. Vá embora daqui. E Jesus então é convidado a se retirar ali da região dos Gerazenos, e ele então volta para a cidade que está sediando o primeiro ano do seu ministério, que é a cidade de Cafarnaum, né? Cafarnaum, eu não sei quantos tiveram oportunidade de ir a Israel, ela fica exatamente às margens do lago de Genezaré, e você estando ali no lago de Genezaré, ali onde fica Cafarnaum, você avista bem do seu lado assim, esquerdo, um pouco mais adiante, a região dos Gerazenos. Jesus atravessa então essa região, chega ali, e quando ele chega, o texto nos diz que uma grande multidão esperava Jesus, diz Lucas capítulo 8, e eles recebem Jesus com grande alegria. E agora Marcos capítulo 5 nos diz que essa multidão se reúne ao redor de Jesus, e Jesus passa então a ministrar, a ensinar. E enquanto ele ensinava a multidão, diz o texto bíblico que um homem chamado Jairo, ele vem, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele implora insistentemente: Jesus, Senhor, vem até minha casa. Vem, Senhor, impõe as mãos sobre a minha filhinha. Ela está doente, ela está quase morrendo. E eu preciso que o Senhor vá em casa, Jesus. Esse homem chamado Jairo, ele era um dos dirigentes da sinagoga, diz o texto bíblico. O que significa isso? Que ele era um dos responsáveis pelos serviços religiosos que aconteciam no sábado, e durante o restante da semana, ele era o responsável pela escola e pelo tribunal de justiça que a sinagoga, na verdade, representava. Então, era um homem de prestígio, um homem respeitado por toda a comunidade, era um homem que tinha posses, que tinha uma vida ali estável, admirada por todos. Vale a pena a gente recordar, dá uma olhada comigo no capítulo 3, versículo 6, que nessa altura Jesus já está sendo perseguido pelos fariseus e pelos herodianos, ou seja, a liderança religiosa já conspirava contra Jesus sobre como poderiam matar a Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 6 nos diz isso. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Isso significa então que a liderança religiosa já se organizava uma forte oposição contra o ministério de Jesus. Jairo era de Cafarnaum, e ali em Cafarnaum, se você pega os capítulos anteriores, você vai perceber que ele, se não presenciou, tomou conhecimento de muitos milagres que aconteciam naquela cidade. Um paralítico conhecido, ele estava andando. Um homem de mão ressequida, que tinha ido à sinagoga, havia sido curado por Jesus. Aquela mão seca, mirrada, havia agora voltado à normalidade. Gente da Judéia, gente de Jerusalém, gente da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, onde hoje fica a Jordânia, dos arredores de Tiro e Sidom, mais ao norte, tinham vindo para Cafarnaum, por causa dos feitos de Jesus.
Lá em Marcos capítulo 3, versículo 10, diz que muitos desses haviam sido curados, e a multidão cada vez se aglomerava mais, e a multidão cada vez mais se empurrava para tentar tocar nele, porque eles criam que o fato de Jesus esbarrar em alguém, ou deles tocar em Cristo, já era suficiente para que a cura se manifestasse. É interessante que quem procura Jesus agora é exatamente o homem responsável pela sinagoga, Jairo. Aquele que deveria fazer oposição forte a Jesus, porque os líderes religiosos estavam colocando forte oposição em Jesus. No entanto, ele agora, transtornado pelo fato da sua filha de 12 anos estar quase à morte, e sabedor dos acontecimentos ali em Cafarnaum e região, ele supera toda a oposição para que pudesse enfrentar dos religiosos judeus, e ele vai ao encontro de Jesus, porque ele crê que se Jesus tocar na sua filha, ela será curada. Amém por isso. E é interessante como Jesus reage. Jesus sabe que já estão armando para ele. Jesus sabe que toda vez que ele vai pregar, tem alguma oposição vinda da parte dos religiosos para confrontá-lo ou para desmoralizá-lo perante a população, perante as pessoas que estão ali para ouvi-lo. Mas Jesus não traz rancores. Jesus não traz mágoa em seus corações contra as pessoas daquela classe de religiosos que pretendia impedi-lo de exercer o ministério ou até mesmo de matá-lo. E ele não só ouve o pedido de Jairo, um pai aflito, como no versículo 24 do capítulo 5, nós vemos que ele se levanta e ele vai com Jairo. Ele atende o pedido de Jairo. Jesus foi com ele. Verso 24. Imagine então Jesus indo para a casa de Jairo, e estando a caminho, acontece um imprevisto. Aliás, é bom lembrar que imprevistos e interrupções são ocorrências comuns na vida e no ministério de Jesus. Se os imprevistos para nós muitas vezes se tornam um grave problema, muitas vezes nos chateia, e por vezes até se tornam impedimentos para realizarmos a obra de Deus, com Jesus não tem esse negócio não. Jesus vê no imprevisto uma oportunidade para fazer a vontade do Pai. E é isso exatamente que ele faz. Ele então se olha para aquela situação, e daquela situação ele entende que Deus está conduzindo todas as coisas. A multidão o aperta de todos os lados, e de repente naquele aperto das multidões, alguém o toca de maneira diferente, e essa pessoa que toca em Jesus é curado. Jesus poderia ter deixado passar, só que Jesus não age assim. Jesus para, e quando ele para, a multidão toda para, e no versículo 30 ele faz a pergunta: quem tocou em meu manto? Quem tocou em minha roupa? Eu fico imaginando a aflição de Jairo, né? A filha está quase morrendo, Jesus precisa chegar o quanto antes na casa dele, mas Jesus para no meio do caminho, para ficar perguntando, quem foi que me tocou? Quem foi que... Seria um capricho de Jesus? A filha à beira da morte, Jesus parando para perguntar, olha, alguém me tocou? Parece que até os próprios discípulos, tomando as dores de Jairo, dizem, Jesus, a multidão está aglomerada ao seu redor. Ainda pergunta o Senhor, quem tocou em mim? Ô Jesus, está todo mundo te tocando o tempo todo aqui, está todo mundo se esbarrando no outro aqui, não tem Covid, não tem aglomeração é permitida, e nós estamos aqui encostando no outro o tempo todo, e todos estão tocando no Senhor, mas Jesus diz, não, alguém me tocou de forma diferente. Porque para Jesus, não é assim que funciona. Ele sente que alguém o tocou, porque ele percebe, diz o versículo 30, que dele sai poder. E é assim que se dá o relacionamento com Jesus Cristo. Tem gente que acha que Jesus Cristo é energia. Pensamento positivo.
Eu acho engraçado quando algumas pessoas falam assim: olha, eu conto com seus pensamentos positivos a meu favor. É um tipo de espiritualidade meio vazia, meio estranha, meio oca, meio que não desprovida de relacionamentos, né? Basta um pensamento positivo lançado, as pessoas acham que já é suficiente. Alguns olham para Jesus como uma força, uma energia cósmica, ou Deus como alguma coisa mais ou menos assim, que você pensa e você lança energia, e essa energia vai lá e realiza alguma coisa de positivo. Mas não é assim que a Bíblia nos apresenta Jesus. Jesus é pessoa. E por ser pessoa, ele se relaciona pessoalmente. Não é uma energia que você vai lá, se energiza e depois sai de perto dele. Ele não é essa luz impessoal, onde você vai lá, toma um banho de luz e depois vai embora. Não, ele é pessoa. E como pessoa, ele se relaciona pessoalmente com você. A mulher que nem nome tem, não aparece o nome dela, era uma pessoa sofrida, diz o texto. O texto vai descrever a vida dessa mulher. Há 12 anos, ela sofre de uma terrível doença que sugava suas forças e trazia consequências para o seu corpo, para a sua alma, para a sua mente, para seus relacionamentos. Era uma mulher que sofria de uma hemorragia crônica há 12 anos, uma menstruação incessante que jamais se esgotava. E essa doença a colocava, segundo a lei, segundo Levítico capítulo 15, como uma imunda, porque era assim que a lei mosaica tratava a mulher nos dias da sua menstruação. Ela não podia ter relacionamento com seu esposo, ela deveria se manter distante, qualquer pessoa que tocasse nela deveria passar por um processo de purificação. Qualquer objeto que ela tocasse, sentar numa cadeira, deitar numa cama, tudo isso exigia um processo de uma purificação. Tudo e todos que ela tocasse deveriam passar por esse processo de limpeza ou de purificação. Agora imagine uma pessoa vivendo assim por 12 anos. 12 anos de exclusão. O que isso poderia ter causado àquela mulher? Não é à toa que o texto bíblico nos diz que ela tenha empenhado todos os esforços possíveis na obtenção dessa cura. O texto diz que ela padeceu sob o cuidado de vários médicos. Ela procurou tudo quanto é tipo de especialista que você pode imaginar. Na sua cidade, na sua região, em lugares mais longínquos, ela acabou gastando tudo que ela tinha, todos os seus pertences foram dispostos em busca de solução para o seu caso. E o versículo 26 diz que, em vez de melhorar, ela só piorava. Imagina o desespero de uma pessoa assim. Mas ela ouve falar do homem galileu, vindo da parte de Deus, em quem ele tocava, a cura se manifestava. Essa palavra já era assim, já havia se tornado ali conhecedor, todos já conheciam essa prática. Ela então tenta buscar, quem sabe, em Jesus, uma última chance para si, pois para os médicos já não havia mais nada a fazer. Ela estava já desenganada. Só que tem um fato. Por ser considerada imunda e estar à parte, à margem da sociedade, por nem sequer poder participar das atividades ou dos momentos de culto na sinagoga, porque ela era uma imunda, por estar banida da sociedade religiosa ou da comunidade religiosa, ela não pode ser identificada. Ela precisa se manter oculta. Por isso, ao invés de procurar Jesus, como Jairo procurou Jesus, chegou perto dele, olhou nos seus olhos, prostrou-se e implorou insistentemente, ela precisa de uma outra tática, de uma outra forma de tentar se aproximar de Jesus. Ela se cobre, ela entra no meio da multidão,
para não ser percebida. Ela escolhe uma posição estratégica, diz o texto bíblico, ou seja, ela vem e ela chega por trás, fora do alcance visual de Jesus, para que não pudesse ser identificada. E ela toca não no braço de Jesus, não no rosto de Jesus, não na pele de Jesus, mas para não ser percebida, ela toca na orla das vestes de Jesus, nas abas de sua roupa. E diz o texto bíblico que naquele esforço de manter-se oculta, ela encosta, ela acha um jeitinho, toca nas vestes de Jesus, e ao tocar ela é imediatamente curada. Diz o texto bíblico que a hemorragia de 12 anos imediatamente cessou. E ela já não podia acreditar, porque ela estava livre do seu sofrimento. Mas Jesus percebeu, porque Jesus sentiu que dele saíra poder. É impossível ser beneficiado pela graça de Jesus sem que ele perceba. Se você acha que é possível ser beneficiado pela graça de Cristo Jesus e não ter compromisso com ele, eu quero dizer para você que não tem como. Existem aqueles que querem receber de Jesus, mas não querem receber a Jesus. Aqueles que querem receber as bênçãos de Cristo, mas não querem se comprometer com Cristo. Mas é impossível que isso aconteça. Jesus, então, ele continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo, porque ele disse, alguém me tocou, e os discípulos, não, Jesus, ninguém te tocou. Outros diziam, olha, todo mundo te tocou. E a mulher, então, percebeu que não tinha como se ocultar, porque Jesus estava parado, procurando quem foi que tocou em mim, quem tocou em mim. E naquele momento, então, ela se aproxima, e diz o texto bíblico no verso 33, que ela se prostra aos pés de Jesus, ela se aproxima, ela se prostra aos pés de Jesus, e tremendo de medo, ela lhe conta toda a verdade, conta a sua história, conta como ela era necessitada, e como ela foi curada pelo simples fato de tocar na orla da veste de Jesus. E talvez, provavelmente, ela imaginasse que ela seria repreendida por Jesus, como você, uma impura, me toca. Pois era assim que a religião lidava com a questão. O impuro não podia tocar ninguém, porque tornava o outro impuro. No entanto, Jesus diz a ela, filha, a tua fé te curou, vai em paz, e fique livre do seu sofrimento. Olha que interessante, porque não há nada de mal que há em nós que possa contaminar o santo de Deus. Não há impureza sua que afete a Cristo como Senhor. Não há pecado que ele não possa perdoar. Não há mal que ele não possa expulsar. Não há prisão que ele não possa libertar. E enquanto Jesus ainda falava àquela mulher essas coisas, o texto nos diz então que chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, trazendo péssimas notícias. Jairo, não incomoda mais a Jesus não, não tem jeito mais, não tem como, a sua filha já morreu, e agora deixa o mestre seguir a vida dele, já não há mais o que fazer. Imagine a dor de Jairo de ouvir uma notícia assim. Quem sabe até o início de uma revolta tenha sido gerado no seu coração. Se Jesus não tivesse parado para atender aquela mulher, nada disso teria acontecido. Só que Jesus, conhecedor da situação de Jairo, ele lança uma palavra de esperança para ele. Não fazendo caso da má notícia, Jesus diz, não tenha medo, Jairo. Não tenha medo, Jairo, somente creia. E Jesus segue com Jairo para sua casa. E chegando lá, ele se depara com um velório. Um alvoroço, com gente chorando, com gente se lamentando em alta voz, um quadro terrível de dor e de sofrimento, a partida de uma menina de 12 anos com tanta vida pela frente, a morte de uma garotinha. E Jesus então pergunta, por que todo esse alvoroço e todo esse lamento? A criança não está morta, a criança dorme. E aqueles que choravam
começaram a rir de Jesus. Não é rir com Jesus. Não estavam rindo por crerem em Jesus. Não era um riso de alegria, um riso de esperança, era um riso de escárnio e um riso de desprezo, como os muitos outros ainda nos dias de hoje riem de Jesus. Jesus entra no aposento com os pais da menina e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e somente esse grupo ali. E ao invés de impor suas mãos sobre a cabeça da menina morta, numa coreografia espiritual de um grande e poderoso, né, que vem todo cheio. Não, ele simplesmente toma a menina pela mão e diz para ela palavras muito familiares. Menina, levante-se. Provavelmente as mesmas palavras que os pais diziam a ela todas as manhãs. E um detalhe que Marcos nos traz é que Jesus fala em aramaico. É um detalhe, mas muito importante, porque Jesus fala na língua deles, na língua do coração falada pelos judeus. Ele não usa a língua do grego, dos poderosos. Ele não dá uma ordem, numa palavra de poder, mas ele simplesmente fala a linguagem do coração. Menina, levante-se. Um toque familiar. Uma língua familiar. Palavras familiares, mas um poder sobrenatural pela presença amorosa de Jesus. Às vezes nós achamos que as coisas de Deus são na base do grito, na base das coreografias, das estripulias, mas muitas vezes a obra que Jesus realiza no meio da gente é com um toque familiar, é numa língua familiar, no meio de palavras familiares, no contexto ali de poucas pessoas. E o texto diz então que a menina se levanta e ela começa a andar. E Jesus dá ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém sobre o que havia acontecido ali. E ele mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. E Jesus devolve à menina a vida, a saúde, devolve o apetite. Nós vemos aqui 2 histórias entremeadas. 2 histórias que compõem um só quadro. Essas 2 histórias, elas aparecem em Marcos, aparecem em Mateus e aparecem em Lucas, entremeadas. Não é à toa que elas estejam entremeadas. Nós vemos de um lado uma mulher que se aproxima de Jesus com medo, não querendo ser descoberta. E quando vê que não tem como escapar dos olhos de Jesus após ser curada, ela se aproxima, ela se prostra, tremendo de medo. Você vê isso nos versos 27 e no verso 33. Do outro lado, você vê um pai que se alegra quando Jesus se põe a caminho com ele em direção à sua casa para curar a sua filha. Mas esse mesmo homem, Jairo, é tomado pelo medo quando chegam da casa dele dizendo: não incomode mais o mestre, Jairo, a sua filha está morta. E Jairo então cai num terrível medo. Para esses, Jesus diz, verso 34, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. E diz ainda no verso 36, não tenha medo, somente creia. Sabe por que isso? C.S. Lewis disse que o grande inimigo da fé não é a razão. O grande inimigo da fé são as nossas emoções. As nossas emoções é que conspiram contra a fé. O medo, o pavor e o pânico fazem dura oposição à nossa fé. Por medo das circunstâncias, nós deixamos de crer. Quando as circunstâncias gritam mais alto aos nossos ouvidos, nós deixamos de ouvir a voz do nosso amado Jesus. Quando o medo toma conta de nós, a crença, a fé, elas vão embora. Eu não sei o que está gritando no seu coração nesses dias difíceis que estamos vivendo. Eu não sei o que é que está gritando. Eu não sei se o medo está te impedindo
de ver a mão de Deus agindo. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o medo paralisa. Eu sei que o medo nos engessa. O medo nos impede de ver a graça de Deus se manifestando. Mas o amor lança fora todo medo. Por isso, olhe para Jesus e venha a Ele. Para mim, quando eu tomo essas duas histórias aqui, a gente pode fazer uma leitura dessas histórias sob diversas formas. Eu já preguei desses versículos bíblicos de forma evangelística, já preguei a partir da oração, mas hoje eu estou falando sobre vencer o medo e se agarrar pela fé. Não tenha medo, creia. Não tenha medo, creia. Em primeiro lugar, não importa qual seja a sua história, venha a Jesus. Talvez a sua história pregressa te meta medo. Talvez você seja como Jairo, um líder religioso, alguém que goze de prestígio e tenha uma posição de destaque, mas tem medo exatamente pela posição que ocupa, o receio de que pela posição que ocupa, você possa sofrer pelo fato de ser discípulo de Cristo, de te identificarem como tal. Ou, quem sabe, você seja como aquela mulher que por conta de sua doença tenha sido banida da comunidade religiosa. Quem sabe pelo seu pecado você é mal visto. Quem sabe pela sua postura, por fatos e acontecimentos, quem sabe de tempos atrás, isso tenha trazido para você vergonha e medo. Mas não tenha medo. Venha a Jesus, não importa qual seja a sua história. Em segundo lugar, não importa qual seja a sua realidade social, venha a Jesus. Talvez você seja alguém de posses e tenha uma vida estável e confortável como Jairo, uma família estruturada, bens e recursos. Venha a Jesus. Ou talvez você tenha perdido tudo que um dia possuiu por causa da sua doença, por causa do seu mal, por causa do seu estado, perdeu tudo, não tem mais nada, se sente completamente desamparado. Não importa, tendo muito ou não tendo nada, você precisa de Jesus, não tenha medo, venha a Ele. Em terceiro, não importa qual seja a sua causa, venha a Jesus. Para Jairo não havia mais esperança, sua filha se encontrava morta. Para a mulher não havia mais esperança, os médicos já haviam dado o diagnóstico. Não há solução para o seu caso, não há esperança para o seu quadro, mas a doença, qualquer que seja ela, ou mesmo a morte, jamais são impedimentos para Jesus. Não há impossíveis para Deus. Então não importa qual seja a sua causa, mesmo que já tenham dito que para você não existe mais esperança, venha a Jesus. Em quarto, não importa qual seja a sua realidade espiritual, venha a Jesus. Talvez o seu medo seja porque você pense que Jesus vai virar as costas para você, que Ele não quer mais saber da sua vida por causa do seu estado. A mulher era vista como imunda pela lei. Se ela tocasse em alguém, esse alguém também se tornaria imundo, mas ela toca em Jesus e, para sua surpresa, ao invés de seu mal afetar a Jesus, é a graça salvadora e curadora de Cristo que se manifesta na sua vida e ela é liberta e curada. Aleluia por isso. Por isso, não tenha medo. Não importa qual seja a sua realidade espiritual, venha a Cristo. Venha a Cristo, da maneira como você se encontra. Em quinto lugar, não importa qual seja a sua expectativa. Não importa. Venha a Cristo, venha a Jesus. Às vezes nós achamos que as nossas expectativas não serão atendidas por Ele. Por isso, muitas vezes desistimos de ir a Jesus. E muitas vezes as coisas não irão acontecer do jeitinho que nós queremos, ou determinamos, ou segundo o roteiro que nós traçamos, porque Jesus tem a sua forma própria de agir. Portanto, ao vir a Jesus, confie. Somente confie. Jairo achava que Jesus ia impor as suas poderosas mãos sobre o corpo da menina e ela ficaria curada.
para Jairo, Jesus ia tocar. Mas Jesus, quando chega, a menina está morta. Ela nem doente está, mas ela está morta. Mas Jesus apenas a toma pelas mãos. E ao invés de tocar aquelas mãos, né, oração com imposição de mão, não, Jesus pega na mão dela e fala, Talita cumi. Ou seja, menina, levanta-te. Jesus usa palavras do dia a dia, Jesus usa a língua do coração, Jesus a toma pelas mãos. A mulher, ao contrário, ela achava que ela é quem tocaria nas vestes de Jesus. Se Jairo achava que Jesus é quem tocaria na filha, na doente, agora a mulher doente achava que ela é quem deveria tocar em Cristo. Ela viria por detrás, de maneira imperceptível, e depois voltaria para sua casa curada do seu mal, sem alarde, para que ninguém percebesse. Só que ambas as expectativas foram frustradas, segundo aquilo que desejavam, mas Jesus agiu, e Ele age como lhe agrada, porque é Ele quem faz, é Ele quem realiza, e Ele é quem realiza a sua obra de libertação e de cura na nossa vida. E Ele sempre faz da melhor forma. Então, vá a Cristo. Não queira determinar para Jesus como é que Ele deve fazer as coisas. Não queira impor a sua vontade. Deixe simplesmente que o Senhor realize a sua obra da maneira como Ele te desejar. E por último, não importa quais oposições se levantarão, venha Jesus. Tenha certeza que quando você se levantar para ir ao encontro de Jesus, muitas oposições também se levantarão. Às vezes são pessoas, às vezes são palavras, às vezes é algum tipo de um sentimento interno dentro de você. A mulher tinha contra ela uma religião que a julgava indigna por ser uma imunda. Jairo teve que se posicionar contra os líderes da religião judaica que diziam que Jesus era um charlatão. Ele se levantou e ele foi. Mesmo que isso trouxesse consequências para a sua vida. A mulher foi, se levantou. Mesmo tentando se manter oculta, ela vai a Jesus. Saia da inércia do medo e venha a Cristo Jesus. Não tenha medo, confie. O que é que te paralisa? O que é que te impede de ir a Cristo? O que te mantém no vício do pecado? Saia da sua posição e venha a Jesus. Jairo se levantou e foi. Mesmo que isso trouxesse consequências para ele, vença como Jairo o medo daqueles que dizem que você não pode, ou então aqueles que dizem que Jesus não pode. Se levante, vá, confie, vença o medo e venha a Jesus Cristo ainda hoje, para a glória de Deus e para o seu bem. O texto que o Rubão leu para a gente no início, que é o Salmo 130, ele diz no versículo 4 a 6, mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. É isso que Jesus deseja realizar em nossa vida. Ponha, portanto, a esperança nele. Vença o medo e vá a Cristo Jesus. Qualquer que seja a sua história, vença o medo e vá a Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Vamos ter um tempo de oração na presença de Jesus. Eu quero que você conhece a sua vida bem mais do que eu, e o Senhor te conhece bem mais do que você. E nós vamos nesse instante clamar a presença do Pai sobre a nossa vida. O que é que pode estar impedindo você
de usufruir de uma vida plena e abundante em Jesus. O que é que está sendo impedimento, empecilho, para que a graça de Cristo se manifeste abundantemente na sua vida? Quais são seus medos? Em dias de pandemia, o que é que te tem entristecido, angustiado, afligido, tirado a esperança? Confie, vá ao Senhor e peça a Jesus: tem misericórdia de mim e me ajude. Vamos clamar ao Senhor. Oremos a Ele. Obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia que nos assiste. Obrigado pela Tua palavra de esperança. Obrigado porque podemos confiar e crer em Ti. Obrigado porque nós não precisamos ficar dominados ou ser dominados pelo medo. Porque a fé no Senhor, ela é abundante e ela nos liberta desses quadros. Por isso nós te pedimos que o Senhor olhe para cada pessoa que nesse momento está participando desse culto, quer que seja aqui presencialmente, quer seja em sua casa, onde quer que esteja. Eu oro para que a palavra do Senhor invada o seu coração, que o Senhor o tire dessas cavernas do medo e da angústia, e que o Senhor possa trazer completa libertação. Vem, Senhor Jesus. Salva aqueles que desejam e precisam ser salvos. Vem, Senhor Jesus, e cura aqueles que precisam ser curados nessa noite. Vem, Senhor Jesus, e liberta aqueles que estão aprisionados. Realiza a Tua obra para a glória do Teu nome, não que mereçamos qualquer coisa, mas por Tua graça infinita, Tua imensa misericórdia, nós continuamos esperando no Senhor. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos cantar uma canção com o Rubão e com a equipe.